Boa noite, amigos. Mais uma semana de The Dealers para você. Como você sabe, todas as terças-feiras, às 8 horas, sempre um novo episódio contando um pedacinho da história da distribuição automotiva brasileira e do mundo. Sempre com convidado especial. Mas antes de eu apresentá-lo, eu quero que você ajude a compartilhar esse vídeo, colocar no grupo das suas concessionárias, lojas, fábrica, amigos, familiares, etc. Curte o canal, ativa as notificações para receber toda semana, para eu não ter que ficar lembrando você. E ajuda a gente a ter mais audiência, tá bom? Muito obrigado. E eu vou apresentar o nosso convidado hoje aqui. Peraí, a lista é extensa aqui, então eu vou ter que ler com calma. Né? Ele é do interior de São Paulo, de Ribeirão Preto, fez administração na Universidade de São Paulo, na USP, fez pós-graduação na FAAP, MBA na Getúlio Vargas, ele participou do Toyota Dealer Management pelo INSPER em 2023, é recente isso aqui, e trabalhou em outros lugares, ele não começou na concessionária, gente. Isso que é legal, porque assim, teve outras experiências antes de trabalhar na empresa da família. Então, eu sou, como diria um certo influencer aí, isso conta ponto. Mas vamos lá. Ele trabalhou no McDonald's, Cinemark, Burger King, e depois foi para a rede de concessionárias que hoje trabalha até hoje. Tá? Também a empresa tem um grupo de cerâmica, que ele vai contar para a gente aqui, que é muito legal, ganhei um presente muito lindo, agradeço muito. E eu estou aqui com o Henrique Stephanie. O Henrique, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente. E é um prazer receber você no The Dealers. Pô, Caporal, é uma honra estar sendo recebido aqui. Acho que, primeiro de tudo, queria falar que é um prazer ser mais um convidado do podcast. Acho que eu admiro muito o seu trabalho, tudo que você construiu, e estar sentado aqui num lugar onde várias pessoas muito interessantes já vieram. Então é uma honra para mim. Tá? Que legal, que bacana. Fico muito feliz. Já me conta assim, como é essa história de ter... você é a segunda geração ou terceira geração? Na verdade, eu sou terceira geração. Terceira geração. Eu gosto de falar que, na verdade, eu sou a quarta geração, porque nós não viemos de um fundador só. O nosso grupo começou com um grupo de fundadores, que na verdade são meu avô e os irmãos dele. Tá. Então a gente já vem do tamanho de uma segunda geração na primeira. Entendi. Tá? Já foi dividido ali. Sim. Tá. E aí, como é que é essa decisão? Eu já estou começando pelo fim, tá? A gente está falando de sucessão, de certa forma. Certo. Como é essa decisão assim, todo mundo tem que trabalhar fora antes de ir para a concessionária, tem que mostrar seu valor profissional antes de trabalhar aqui, ou não é, porque você deve ter, se você é quase quarta geração, tem um monte de primo, né? Com certeza. Um monte de gente que poderia estar trabalhando na concessionária ou não, eu nem sei, agora você vai me contar. Exatamente por isso que tem esse currículo mais extenso aí feito fora. Na verdade, desde criança, meu sonho sempre foi trabalhar nas concessionárias. Desde pequeno, eu sonhava, falava assim, vou fazer engenharia mecânica, que meu pai é engenheiro mecânico, eu achava que precisava ser engenheiro para trabalhar com carro. E durante esse tempo, eu fui evoluindo e vi que, para tocar as empresas, deveria fazer alguma coisa mais afim de administração. E um belo dia, meu pai virou para mim e falou assim, Henrique, eu tinha acabado de terminar o segundo colegial, ele falou, cara, a partir de agora é com você vai precisar estudar. Eu sempre fui um aluno mediano. Ele falou, você vai precisar estudar para tocar o seu caminho. E aí, durante um ano, estudei pra caramba, consegui entrar em administração na USP. Isso abriu para mim bastante portas. Falei, tô no caminho certo, trilhando o caminho ali para fazer, um dia trabalhar no grupo da família. Ao longo do tempo, fiz estágio em bolsa de valores, em corretora de bolsa de valores, fiz estágio em consultoria, e um belo dia minha tia me ligou e falou, você gostaria de estagiar na concessionária? Eu falei, agora vai começar, né? Vai começar o sonho e tudo mais. E fui para a concessionária. Isso eu estava no último ano de faculdade,
e comecei a trabalhar, então fazia toda a parte de estoque de peças. Então comecei com estoque de peças, depois passei para venda, depois passei para oficina e foi desenvolvendo. Eu falei, pô, uma hora eu vou ser efetivado, né? Vou ser contratado. E aí veio a segunda pancada. Meu pai falou, ó, é muito bacana o que você está construindo aqui, você está aprendendo bastante, mas você vai precisar trilhar seu caminho fora daqui. Você precisa provar o seu valor, aprender um pouco, porque aqui você vai ser só... Você não vai ter méritos se você crescer aqui dentro. Vai ser o filho do dono. Então, você precisa, acho que para fora, construir sua carreira, provar seu valor para poder trabalhar no grupo. Eu não sabia, mas isso era um acordo que eles tinham já para a nossa geração. Então, e como é que era isso? Antes disso, não teve? Quando eu trabalhava, o meu avô e os irmãos, pô, eles começaram um negócio, depois até posso contar a história. Não, pode contar já. Mas eles começaram um negócio lá na verdade, assim, eles têm uma família de origem muito simples. Meu avô e os irmãos, durante a infância deles, o pai acabou se separando da mãe e acabou abandonando a família. E ele mais 4 irmãos, né? Já era do interior, já estava em Ribeirão. Já era do interior. Eles começaram a trabalhar muito cedo e lavoura, normalmente? Começaram no ramo de cerâmica. E começaram com cerâmica, tá. Isso. Alguns deles já trabalhavam, tinham um outro emprego fora. Por exemplo, meu avô foi aprendendo o serviço de cerâmica, depois ele virou contador, foi trabalhar no Banespa, à noite trabalhava na cerâmica. E isso lá nos anos 40, estou falando. Até essa parte meio nebulosa que eu não conheço direito a história a fundo ali dos detalhes, né? Tem até tio que foi para a guerra e voltou, tudo mais. Isso, lá em 47 mais ou menos, eles trabalhavam na Cerâmica Lamparelli. Foi o pós-guerra? Foi no pós-guerra, em 1947. O Vito Lamparelli, que era o dono da cerâmica, ele detinha os direitos do filtro São João, que era a marca. Ele falou, eu não tenho mais condições de tocar a cerâmica, eu vou vender. E ele falou para os irmãos, para o meu avô e os irmãos dele, e disse o seguinte, eu gostaria muito que vocês pudessem ter a oportunidade de comprar, mas eles não tinham dinheiro. Eu acabei não contando, mas todo o dinheiro que eles ganhavam na cerâmica e no trabalho deles, eles davam para o tio deles para poder custear o dia a dia da casa, tá? Bancar a mãe, bancar a família e tudo mais. E eles contaram para o tio, o Lamparelli vai colocar os negócios à venda e a gente não tem capital para comprar, para adquirir. E o tio virou e falou assim, todo o dinheiro que vocês deram para mim, eu não gastei, eu guardei. E aí ele entregou e foi o suficiente para eles adquirirem, comprarem a cerâmica. A partir daí, 13 anos, o negócio foi evoluindo, eles vendiam, faziam a produção durante a semana, no final de semana eles enchiam um carro de filtro e iam vender nas cidades Taquaritinga, Bebedouro, Ribeirão Preto, tudo ali na região. Matão, tudo em volta de Jabuticabal. 13 anos depois, o negócio cresceu bastante, eles precisavam fazer o transporte de cargas da cerâmica. E aí ele falou, vamos precisar comprar caminhões e tudo mais. E ele falou que eles foram estudar a respeito de jeito mais barato de comprar caminhão, qual é? Virando concessionário. Foi aí que eles se interessaram. Eu acho que isso é um bom negócio. E entraram para o ramo de caminhões. Em 59, eles foram nomeados concessionários Mercedes-Benz, representantes da Mercedes-Benz em Jabuticabal. Um ano depois, precisavam adquirir máquinas, tratores para extração do barro e tudo mais. Falaram assim, a gente está no ramo de caminhão, casaria muito a gente começar a trabalhar com trator. E aí entraram para a Massey Ferguson. Bom, daí para frente... os negócios foram crescendo, aí foi para o ramo automotivo e tal. Hoje em dia nós estamos com... já veio a segunda geração, terceira geração. Hoje em dia nós temos já todos os ramos automotivos. Então são 5 ramos aí. Caminhão, trator, carro, moto... Trator é GCO então hoje? Isso, tá. A GCO. Moto e pneus. Pneus representantes da Michelin.
E aí, além disso, tem uma corretora de seguro, né, que complementa os negócios. A gente tem uma incorporadora que a gente está começando agora o negócio de construção civil e loteamentos, né? Então já entregamos aí alguns loteamentos e também continua ainda a cerâmica de filtro. A gente já fez vaso, já fez tijolo, já fez N telha, N produtos, mas acabamos voltando para a essência, exatamente, que é onde tem valor agregado, onde tem uma certa tecnologia ali num produto tão simples, mas ele é bem tecnológico. Que legal. Muito Hoje a gente, na cerâmica, exporta para mais de 70 países. Sério? Então, Filtro São João para mais de 70 países. Que legal. Isso bacana. Me remete a uma parte da minha história, né? Porque eu falei para você que eu vivia naquela região de Taquaritinga e tal, e eu conheço o Filtro São João muito antes daquela época, né? E agora voltou para a moda, né? A gente vê os filtros aí em vários lugares, aí voltando. Que bom. Muito bom. Mas aí você não falou, você saiu da concessionária, que você estava de estágio, e falaram assim, ó, você vai pro mercado. Vai se virar. Vamos lá. Aí você bateu na porta do McDonald's e falou assim, ó, tem o Arcos Dourados, tem vaga para mim aqui? Surgiu na verdade, eu fui trabalhar na Rodobens Negócios Imobiliários, que é do grupo Rodobens também, que está no ramo automotivo. Fui para a construtora deles. Em São José? São José do Rio Preto. E durante o tempo que eu estava lá, eles estavam remodelando toda a parte de construção civil aí na empresa. E me abriu uma porta num programa trainee do McDonald's. Sempre fui na Arcos Dourados, na verdade, que é a detentora da marca do McDonald's do Brasil. Da América Latina toda. E ali sempre foi algo que me brilhava os olhos, trabalhar para uma marca que eu admirava bastante. Prestei o programa trainee e fui aprovado para trabalhar com desenvolvimento de rede. Olha só. Então, o DRD do ramo alimentício. E aí, então, trabalhei lá durante 5 anos. E é aquele negócio, né? Você é o triatleta do ramo. Então, você tem que entender de marketing, de operações, de inteligência de mercado, cobertura de mercado, tudo você precisa entender e não faz nada bem, né? Então, e você nomeava o pessoal para ser franqueado? Na verdade, não é a gente que nomeava. A gente escolhia onde deveria abrir uma loja, os pontos, o plano. Então vamos falar, vamos resgatar a história do McDonald's. O Rei Kroc, né, saía voando nas cidades americanas para achar os lotes ideais para construir uma McDonald's. Aqui é parecido? Aqui é parecido. Então é um ramo imobiliário ainda. Ramo imobiliário, vou até explico o porquê. Por exemplo, Ribeirão Preto, né, que é a minha cidade, eu ia lá, fazia o estudo, então traçava. Aqui tem viabilidade. Aqui tem viabilidade para 2011, deve fazer essa loja, 2013 uma loja mais para o outro canto da cidade, enfim. Você criava todo um plano, ia negociar nem sempre é naquele ponto que você gostaria, mas você vai negociar, acha o ponto. O McDonald's faz a locação, então a própria... Faz a locação ou a compra? No Brasil, locação. Tá? Em alguns casos é compra, tá? Mas mais fora do Brasil. No Brasil é muito mais locação. O contrato é da própria matriz. Certo. E se for operado próprio, ele constrói e é operado próprio. Se for franqueado, ele é um operador. Então ele faz o sublease. Quem é dono do contrato é o McDonald's e quem é dono da cozinha... ele não faz nem sublease, ele não faz a sublocação. Ele faz uma sublocação. Faz sublocação. E ele tem todos os equipamentos, os móveis ali e a operação toda. Os funcionários são contratados do franqueado e tudo mais. Interessante. É bacana. É muito bacana. Nesse meio tempo, saí do McDonald's, naquela época a período tenebroso do governo Dilma, né, que começou uma crise, eu acabei indo para o Cinemark. O Cinemark fazia a mesma coisa, desenvolvimento de rede para cinema. E, assim, cinema no Brasil, ele cresce conforme shopping. E durante a crise, os shoppings pararam de crescer. Eu estava um pouco incomodado com a situação e logo que eu estava para sair do McDonald's, fiz algumas entrevistas no Burger King
E um amigão meu, Guilherme, que me entrevistou, ele falou, cara, gostei muito de você, você tem um jeito para trabalhar aqui conosco, então, pô, você não gostaria de vir? E eu senti que era o momento de... Já era em Bev, certo? Isso, já era em Bev, já. E ali, para mim, foi uma escola também de um estilo de gestão mais agressivo. Ali você aprende que o limite, ele é bem além do limite que você imagina. É uma forma de trabalhar mais agressiva, muito, muito bom para redução de despesa. Trabalha muito em cima de custo. Então, assim, é uma metodologia muito bacana. E durante esse tempo, quando eu estava lá, recebi uma ligação da mesma tia que me chamou para o estágio, mas isso quase 8 anos depois. Ela me ligou e falou assim, você não quer vir trabalhar com a gente? Eu falei, começa amanhã. Não foi bem isso, né? Mas eu pensei bastante, eu tinha algumas outras oportunidades na carreira, mas assim, eu falei, ou é agora ou eu não vou. Então... acabei aceitando a proposta. E como é que é essa relação? Primeiro com as gerações anteriores, porque teu avô e mesmo teu pai, com certeza, são pessoas mais analógicas, que tinham mais o controle na mão, barriga no balcão, uma série de coisas que hoje em dia mudou. E você já vem com uma cultura de fora, você, né? Sim. Com uma série de ideias novas e tudo mais. Quando você chega e quer colocar as ideias para... Não tem um certo um choquezinho? Foi até bom porque foi o seguinte, eu não cheguei com um lugar definido. O que você vai fazer? Né? Tanto é que você viu aí no meu currículo que eu trabalhei em vários setores do grupo. Eu cheguei e chegou eu e mais um primo meu. Tá? Eram 3 que foram aprovados, só que um primo meu definiu ficar na rua. O que é aprovado? Fomos assim, dava fit com o negócio. Mas como é que faz isso? Fizemos entrevistas. Tudo normal? Assim, tudo normal. Como se fosse um profissional vindo para o grupo. Tá. Só que eles não colocaram uma posição para a gente ficar. Eles falaram assim, vocês vão vir. E eles são tua tia, teu pai? A segunda geração toda. Quando nos contratou. São hoje, na época eram 4. Hoje é só meu pai que está. Tá. Então eles foram fazendo a própria sucessão. Tá. E aí, estou interrompendo, vamos lá, não, okay. É só para esclarecer tudo. E aí, por exemplo, existe uma divisão entre caminhões, veículos leves e comerciais, entre a família. Tudo é um grupo só. Na verdade, nós somos 2 grupos. O grupo Stephanie é só família. O grupo Ribeirão Diesel, tá? A gente tem sócios minoritários que são fora da família, mas hoje a gestão toda é conjunta. Tá? Então, assim, a divisão hoje é veículos pesados. Fica meu pai e o Damião, meu primo, que ele já tinha vindo antes. Eu estou ficando nos automóveis leves junto com meu pai também. Tá? Então, é o que está passando, é o último aí a passar o bastão. O Felipe, meu primo, fica com o Edival, que já é um diretor terceiro na parte de tratores. E o Felipe está fazendo a transição agora de outros diretores profissionais. E o meu tio Hugo na cerâmica. Então ali a gente vai profissionalizar um pessoal junto com o Felipe. Fica o Edival e moto. Moto está dentro de veículos leves. Tá. Então, assim, a gente tem, então, tratores, cerâmica, automóveis e caminhões. E aí também tem a parte administrativa que a gente tem um CSC, que aí é uma diretoria à parte também, que faz toda a gestão administrativa do negócio. Tá. Então, e aí tem primo que não foi aprovado? Por exemplo, isso aconteceu já? Tem primo que não foi aprovado. Mas como é que assim, como é que fica na família? Na verdade, aí é o seguinte, tem que ter fit com o negócio. Então, eu entendo não tem vaga para todo mundo. Médico. O cara é médico e não vai nem tentar trabalhar na concessionária. Mas tem gente que tenta trabalhar na concessionária e não consegue? É isso? Eu acho isso muito legal. Deixa eu te falar, durante a minha vida inteira, eu fiz muito programa de sucessor para as marcas. Certo. Inclusive para a Bradit, Abracaf, a Sobrave, a Bradif, para um monte de gente. Né? Eu fui sucessor, na época da Volkswagen, eu fiz curso de sucessor em 1977, para você ter uma ideia. Faz um pouquinho de tempo. Faz um pouquinho de tempo. Então,
Eu acho sensacional essa história assim de profissionalizar, de meritocracia mesmo, profissionalizar o negócio com a própria família. A família vai crescendo, né? Porque vai desmembrando, vai ter um monte de filho, sim. etc. Mas vão ter pessoas que vão seguir caminhos diferentes, naturalmente, e ao mesmo tempo, alguns que tenham fit para o negócio e tal. Mas esse lado também de começar fora, ganhar experiência, para depois vir, eu acho sensacional também. Você pode acabar perdendo o cara para o mercado, Pode. mas ao mesmo tempo, E tem vários assim, talvez você traga alguém mais preparado e validado para o porque, negócio. e também se você eu conheço um amigo meu que tem 4 filhos, né? Nem todos os 4 vão trabalhar com funcionário. Normal isso, né? Mas 2 estão. Aí tá tudo bem. Sim. Seguiram outros caminhos. Né? Hoje a maioria ali, cada um fez sua carreira, acabou conseguindo se desenvolver e pronto. E tá bem fora do negócio. Então, aí eu estava perguntando para você chegou não tinha um cargo definido, e eu perguntei para você qual era o conflito aí de você chegar cheio de ideia e falar assim, não, aqui é diferente. Existe uma barreira aí. A gente fez a gente foi responsável junto com uma consultoria para fazer o planejamento estratégico do grupo. Tá. Nessa brincadeira aí saíram, tudo bem, era tudo aprovado com a diretoria, mas saíram aí mais ou menos uns 70 projetos para a gente fazer. E aí eu comecei a trabalhar em cima desses projetos, eu e o meu primo. No meio do caminho, o CFO nosso acabou recebendo aí uma proposta de fora e ele acabou achando interessante e falou, pô, eu acho que está na hora de eu sair. E eu recebi o convite para assumir a diretoria financeira e administrativa. Então, fiquei um tempo ali também na administração financeira do grupo, fiz um bom trabalho e foi exatamente na época da pandemia. Que você imagina o desafio que foi isso para... Redução de tudo. Para reduzir custo. Mas depois deu uma melhorada, né? Não, deu uma melhorada. Primeiro momento de incerteza, sofrimento, tal. E depois, para o negócio de veículos, depois começou a andar, né? O negócio andou e a situação para nós, assim, na hora que a gente chegou, a gente tinha bastante dívida, a gente estava com endividamento muito alto. Então tinha muito custo de floor plan, a gente estava bem alavancado financeiramente. Então a pandemia foi bom para isso, porque reduziu muito, né? Mas por quê? A gente teve prudência em falar assim, não vou sair expandindo, eu vou acertar a casa, e foi exatamente o que a gente fez, e hoje a gente está com um fôlego muito, muito melhor. Que legal, que legal. A gente zerou todo o custo de floor plan, até não assim, é o ideal, mas... Mas pandemia e guerra sempre vem o pós. Sim. Pandemia a gente eu não tenho tanta experiência assim, mas teve febre negra lá, a espanhola no Brasil, a peste negra, mas assim, e guerra, que a gente teve 1 e 2, né? Sempre o pós é um boom. Né? Depois voltam as coisas ao normal, mas tem aquele... O juro cai de 15 para 2 e de 2 ele sobe para 15, que é o que a gente está vendo agora. E agora é onde tem a dor de quem não conseguiu se ajustar. Se ajustar com a pandemia. É muito interessante isso, né? Às vezes o cara também quer crescer e é isso que ajuda a crescer, né? Tomar esse risco e tudo mais. Se você pensar que nos Estados Unidos, assim, não existe ninguém que não seja alavancado. Desde o consumidor final a todas as empresas, todo mundo trabalha com dinheiro terceiro, que é essa beleza do juro baixo. Né? De você ter acesso a crédito. A primeira coisa, acesso a crédito e juro baixo. Porque não adianta ter juro baixo se não tem acesso. Né? Então, acesso a crédito e juro baixo. Então, todo mundo é alavancado. No Brasil, é tomar risco. Né? É tomar um risco grande. Porque você não sabe, se o passado é imprevisível, quem dirá o futuro, né? Você não sabe o que vai acontecer. Então, toda vez que se alavanca, pode ser que dê muito certo, pode ser que dê muito errado. Pode ser perigoso. No nosso ramo, é um ramo que ele ciclicamente ele tem altos e baixos. Né? Então, você tem que ter um colchão para se preparar. Né? Exatamente. A marca está com produtos já cansados, você sabe que vem aí uma maré meio complicada. E quando isso junta com uma situação ruim econômica, aí é um terror. É um terror mesmo. Muito legal. E hoje, então, você é ainda de diretor administrativo financeiro ou não? Não. Saiu. Trabalhei, fui chamado para assumir o cargo na diretoria da cerâmica. Trabalhei um tempo lá na área mais na área comercial. Você saiu da concessionária? Saí da gestão financeira das concessionárias. Tá. Então, desenvolvi um sucessor lá. Tá. Aí tem um CFO hoje lá. Isso, tem um diretor financeiro hoje lá. E fui para a cerâmica.
Tá. Na cerâmica trabalhei ajustando algumas coisas comerciais, dando uma revisão em todos os produtos que a gente tinha, junto com os outros diretores. Eu tinha um diretor que era meu tio Hugo e um diretor profissional que era o Emílio. Tá? Trabalhamos em conjunto os três aí e surgiu a oportunidade já na sucessão das concessionárias. O pessoal chamou, nós vamos começar a sucessão na parte dos carros. E aí você tem interesse? É o meu sonho, é o que eu queria. E aí recebi o convite e voltei Aí, enfim, acabei indo para os carros, realmente, que sempre foi o meu sonho. E hoje você faz desde a infância. Hoje eu estou à frente da Toyota já há 3 anos. E nas outras marcas que a gente possui, então CJDR, Volkswagen, Yamaha, Mercedes-Benz, aí eu estou acompanhando junto com o meu pai, mas já estou fazendo a sucessão. Não é MAN, é Volkswagen? Não, é tudo carros. Tá. Tudo carros. Perfeito. Tá? A Mercedes é a única que a gente trabalha carros e caminhões. Tá. Você não me falou qual foi o choque da sucessão. Porque assim, você teve... Meu, quando a gente faz planejamento estratégico aqui, e a gente contrata um consultor da Fundação Dom Cabral. Empresa de tecnologia, vou contar um segredo para você, acho que pode fazer tudo, né, amigo? Não, mas quem vai contratar isso? A gente desenvolve, a gente pode, a gente tem. E é legal quando você faz planejamento estratégico, porque pode tudo. Mas você tem que escolher. Né? Quando você falou para mim 70 projetos, eu lembrei daqui. Falei assim, nossa, é igual, né? Pode fazer, tem tudo para fazer. Não vai dar para fazer. Não dá para fazer. Era 70 projetos em 5 anos. Priorizar o quê? Com uma pandemia no meio. Mas assim, eu não tive, vou falar assim, eu não tive tanta briga interna. A gente tem um diálogo muito bom lá. E talvez até porque foi amaciado pelo meu primo Damian, que entrou antes. Ele foi limpando o mato. Exatamente. Abrindo a picada. Mas lá a gente tem assim, né? Todo projeto que você vai fazer, você precisa justificar aquilo. Ou você vai reduzir despesa, ou você vai melhorar a venda, ou você vai facilitar alguma coisa. Então, assim, justifica aquele custo. Ou, algumas coisas nós temos que fazer exatamente para entrar num novo mundo que talvez a gente ainda nem veja os benefícios, mas que aquilo vai agregar alguma coisa. Por exemplo, na parte de digitalização na concessionária. Às vezes não vem um retorno financeiro imediato, mas você já está preparando aquilo para uma transformação futura. Conflito de ideias sempre tem, Caporal. Mas a gente aprende, eu pelo menos tenho esse princípio, eu aprendi muito mais pensando de outra forma, pensando de uma forma, vai mais devagar nisso, tenta não sair com a britadeira mudando tudo, porque a vida não é bem assim. E assim, você tem algumas coisas que você precisa começar a pisar em ovos para começar a definir melhor. Você vê que às vezes a mudança muito agressiva, ela pode ser um pouco complicada. Mas às vezes quando você falou que assumiu na época de pandemia, uma concessionária estava alavancada, etc. Tinha que tomar umas decisões drásticas, né? E aí você foi de boa, entendeu? Foi de boa, até porque é o seguinte, conseguir justificar a necessidade. Claro. Nessa situação, em vez da gente sair ampliando, pegar mais área e tudo mais, não é melhor a gente conseguir ganhar mais dinheiro nisso aqui de uma forma de que não vaze tanto dinheiro o que eu por escuto juros. Aqui bastante assim, eu fiz até hoje, deu certo, você agora chegando agora quer mudar? Né? Até agora a gente chegou até aqui, tudo que eu te dei, que eu ajudei você a construir por você mesmo, a tua carreira e tal, saiu daqui. Você sabe disso? Sim. Aquela história? Eu já escutei bastante isso, né? Então é assim, e agora você chega cheio de ideias dizendo que eu fiz não serve. Ou do jeito que eu fazia não era tão bom. O conflito eu acho que não foi bem por aí. É o seguinte, isso é feito dessa forma, mas se a gente mudar essa coisinha aqui... Então, não é um rompimento com o passado. Claro. Eu acho que tem muita coisa ali que a gente está ganhando fazendo alguma melhoria. É que normalmente jovem é mais rebelde, né? Você não, talvez você tenha adquirido fora essa habilidade. É o que ajudou. Porque você foi empregado, né? Poucos também sucessores têm experiência de ser empregado. Empregado em multinacional, empregado em Embev,
que, né, é uma postura agressiva de gestão. Né? Então, isso molda você para ser mais conciliador, mais para ter mais jogo de cintura, etc. Isso acho que é bem bacana. Isso que fiz exemplo para um monte de gente aí. Sim. Porque se ele nasceu, por exemplo, alguns casos, e eu não estou julgando ninguém aqui, mas ele nasceu na concessionária, foi criado na concessionária pelo pai e tudo mais. Aí teve alguma formação diferente, óbvio, porque as novas gerações são bem mais preparadas que as antigas, porque tem mais investimento para isso, mais tempo para isso, né? A primeira geração está desbravando o negócio, está lá, né, fazendo, construindo. Crescendo aquilo do zero. Então. E aí, quando volta do estudo, às vezes do estudo exterior, está cheio de ideia e tem aquele rompimento, né? Que ele fala assim, não, chegamos aqui, ó, desse jeito. Né? Sim. Então tem essa... Você que fez... você tem bastante colegas que fez INSPER com você, né? Da mesma geração, são sucessores também. É bem interessante também essa troca, né? Não, foi muito bacana esse programa da Toyota, até para as marcas que existem aí, que possuem esse tipo de programa. Eu acho que não é só... o da Toyota ele é muito voltado para algumas filosofias da Toyota, ao mesmo tempo ele te dá uma capacidade de gestão para quem ainda não tem conhecimento também, por exemplo, do negócio, da parte financeira. Ele dá uma complementada muito boa. E o que é mais bacana, eu acho que é a integração que você tem, troca, né? Tanto com os altos executivos da montadora, quanto também do pessoal dos outros grupos. Porque ali é direto, eu pego o telefone, ligo, como é que você está fazendo isso? Como é que você está digitalizando isso? Você colocou tal sistema, está funcionando. Então, assim, essa troca, ela ajuda muito e você acaba aprendendo com a boa prática do outro. Claro. É a forma mais fácil que tem. Exato. Em vez de inventar porque agora... ele já passou por aquilo de alguma forma, quebrou a cara e achou uma solução. Você vai trocar com ele a ideia e fala, pô, isso dá para fazer aqui, até eu vou adaptar um pouquinho para a minha situação, mas vou fazer desse jeito. E é legal que, por exemplo, no próprio curso, você vai para fora também, né? Então, sim, eu fiz o da Toyota, você tem o módulo nos Estados Unidos e o módulo no Japão. E vai conhecer as operações fora. Pô, é muito bacana também, porque você traz várias ideias, que tem algumas coisas que não são tão aplicáveis no momento, talvez até no Brasil, mas que você já começa a vislumbrar que, isso aqui vale a pena a gente seguir por esse caminho, porque isso é o caminho... a gente levou 2 turmas para ser concessionárias nos Estados Unidos. Foram 2 anos seguidos aí que a gente fez essa turma. O NAJ, agora eu encontrei o pessoal. Você foi... Eu acabei definindo de última hora, eu e o meu primo, nós fomos para lá, encontramos, até participamos naquela... Do Steve Griffith. Isso, foi fantástica essa... Bom, né? Fantástica essa O ano passado a gente fez com o Dale Polo, que também foi sensacional. Não sei se você conhece o Dale Polo. Não. Ele é um guru de carro usado, filho de concessionário, que montou a empresa dele e vendeu para a Cox Automotive. Então, hoje ele é um vice-presidente da Cox, né? Mas a empresa dele fazia o que a Alto Valero, por isso que a gente gostou, né? Sim. Fazia o que a Alto Valero fazia, a gente faz ainda um pouco mais, porque quando ele vendeu para a Cox juntou no leilão que ela já tinha, que é o Mannheim, né? Então tinha um leilão que era físico, etc., que juntou com a Vialto, que era o programa dele. E ele escreveu N livros, assim, sobre o negócio de usados. É uma pessoa bem diferenciada, muito bacana. Eu tenho o vídeo da apresentação dele, mas vou te mandar, que é muito bacana. Bacana. É sensacional, vale a pena. O cara é diferente. Os episódios aqui do podcast são aulas aí, a gente pega boas práticas numa coisinha que cada um fala, você fala, pô, essa visão, essa ideia é bacana, é muito produtivo. Que bom. E qual é a tua visão de futuro aí? Eu vi pelas marcas que você não tem marca chinesa, por exemplo, que é coisa que está na moda. Né? Estou vendo um monte de marca. Nunca teve tanta concessionária e tanta marca nova no Brasil. Né? Então está vindo um monte de marca nova para cá. O que você acha disso? A gente estudou alguns negócios, até a gente viu que algumas marcas chinesas não estavam querendo que você fizesse uma loja só, você fizesse várias. Então, a gente achou que não era bem por aí. Também tem uma recente história, eles agora vieram com produtos muito melhores do que no passado recente e tal, mas a gente viu que teve já uma primeira invasão chinesa e retroagiu todo mundo, acho que ficou só a Chery,
Tudo bem, ficaram algumas, mas muito algumas pequenas. Shelly, né? Porque mais de 100 ficaram umas 10, 15. E agora vem a segunda, mas agora eles trazem Produtos boas novos. tecnologias e tudo mais. Né? A gente tem estudado aí o mercado e, assim, existem perspectivas bacanas aí. Agora, no que a gente viu aí no futuro automotivo, eu acho que tem várias coisas, né? Na NADA, recentemente, a gente viu os americanos todos estressados com os chineses. Para falar estressado, até acho que estou sendo bem branco. Mas não tem chinês lá, Mas- ainda não ser Volvo, né? Mas a própria indústria deles está com medo do que vai acontecer. Mas agora eu acho que eles estão mais seguros. Você viu que hoje o Trump colocou 200% de taxação nos vinhos europeus para entrar nos Estados Unidos. Uma confusão danada. Que vinho francês, italiano. Vamos ver se vai ficar mais barato para a gente. Talvez, né? Mas o Caporal... Então, eu acho que ele vai estar protegendo de alguma forma a indústria americana, né? Não, sim. Então, o que precisa ver é o impacto global. O que os chineses são capazes de fazer com as montadoras tradicionais, que provavelmente se falou lá, se ventilou lá, que muito provavelmente algumas montadoras tradicionais possam passar para a mão dos chineses. É um jeito de entrar nos Estados Unidos. Né? Exatamente. Uma montadora, já compra rede, já saíram algumas notícias aí de conversa, né? Então, já aconteceu. É algo que faz sentido e que possa acontecer em breve. E a própria marca aí, a Stellantis, né, que é uma marca que você representa e tudo mais, está sofrendo muito nos Estados Unidos hoje. Já tá com uma chinesa junto, né, que é a Lip. Mas pode ser que venha algum grupo. Você já fora, é Lip Motors? Não. Não. A nossa área é biatendida. O pessoal do grupo Atri lá acho que vai fazer tá Lip seguindo. Motors. Exatamente. Tá certo. A palestra de Tim Griffith, ele falou sobre o futuro do varejo automotivo, né? Quando ele fala do futuro do varejo, etc., ele mostra algumas coisas que são alguns mitos que, por exemplo, carro elétrico não tem demanda na oficina. Aí ele mostra o carro todo conectado de um monte de coisa que uma oficina normal não vai conseguir atender. Ele mostrou a perspectiva de retenção, né? Algo que então isso talvez vá melhorar. Quebra alguns mitos, né? Sim, porque, sei lá, como é que você vê isso? A gente já vê isso, né? A tecnologia embarcada nos carros. Dificilmente aí você, numa oficina de bairro, principalmente no Brasil, aqui você tem boas oficinas terceirizadas, mas tem aquela oficina de bairro que ela não tem um poder aquisitivo para trabalhar com todas as marcas. Para nós já é difícil trabalhar só com a nossa marca, né? Com todo o aparato de ferramental que você precisa para... Imagina uma oficina multi-marcas que tem que atender todo mundo. E você tem o fechamento do software, por exemplo, a Mercedes só tem a codificação para Mercedes, BMW só para BMW, a Volkswagen só para Volkswagen. Então, assim, Mas não vende lá no centro de São Paulo, a Santa Efigênia, você não compra lá? tem alguns paralelos compram, aí que funcionam. Mas, realmente, assim, a gente sabe que é uma barreira, mas também o custo para o cliente, o consumidor que vai ditar isso. O custo para o consumidor, se aumentar demais, ele vai acabar tocando de alguma outra forma. Fazendo as piratarias aí. Alguém fazendo jump na bateria. Exatamente. Né? Fazendo alguma coisa assim. Que não é tão seguro, não é tão bacana, mas pode ser que ocorra. A gente sabe que já existe isso. E como é que você vê esse negócio, por exemplo, hoje, Toyota híbrido, flex, não paga IPVA em São Paulo, certo? Mas carro elétrico paga, carro híbrido outras marcas pagam. E isso é uma decisão do governo para incentivar a indústria dentro do Estado. Sim. Tudo bem. Vamos discutir isso aqui agora. Não, eu concordo. Mas como é que você vê esse crescimento? Você acha que o futuro, realmente, todos os carros vão ser híbridos? Hoje eu vi o Marcos da Frisson. Sabe quem é a Frisson? Não. Frisson é uma oficina em São Paulo que só atende high-end, carro super premium. Né? E ele falando assim que o híbrido é o novo turbo. Então, o motor elétrico hoje funciona como turbo. Hoje você vê que todos os carros já são turbo. Ele ajuda a propulsão. Que ele dá uma potência a mais quando você precisa e tudo mais. E ele falou, e essa é a função do híbrido. Não é para você ficar andando no híbrido o tempo todo. É para ajudar o motor a combustão a gastar menos e produzir mais. Tá. São várias perguntas numa só, então eu vou organizar. Mas vamos Fica lá. à vontade. O elétrico, eu acho
falando aqui de carro elétrico, híbrido plug-in e o híbrido leve. O elétrico, eu acho ele bastante específico no momento. Acho que a tecnologia vai mudar muito e num salto de tecnologia que eu acho que não vai ser tão cedo, ele talvez seja realmente lá o futuro, mas eu acho que está mais distante do que a gente imagina. O híbrido plug-in e o híbrido leve, eu vejo assim, o híbrido plug-in ele tem um custo hoje, a mesma versão do carro ele é muito mais caro no híbrido plug-in do que no híbrido leve ou no combustão. E tem muito mais tecnologia embarcada, né? Porque e o que a gente precisa ver é o custo de uso desse carro. Esse carro com 8 anos, 10 anos, ele tem 2 tipos de motorização bastante robustos. O híbrido plug-in, eu tô falando. Ele tem o melhor do mundo, o melhor dos mundos e o pior dos mundos. Exatamente. Tem as duas coisas. Assim, ele é muito bacana para o primeiro dono, talvez para o segundo, para o terceiro pode ser que dê um problema aí mais complicado, que é o que a gente vê. O híbrido leve, que não e tem aqui segredo, né? Eu não estou defendendo Toyota, mas a gente viu na palestra do Steve Greenfield que todo mundo falava mal da Toyota, que a Toyota estava lenta para eletrificação e depois parece que ela estava no caminho mais correto. O híbrido leve ele é um componente elétrico muito mais barato, muito menos robusto, muito menos tecnológico também, porque não tem que fazer aquela transição. Que ele ajuda no controle de emissão e, ao mesmo tempo, ele dá um conforto para o usuário. O que eu entendo é que essa tecnologia ela tem que ficar mais barata o suficiente para que esse carro seja comercializado no mesmo nível do carro a combustão. Eu acho que esse, com certeza, é o futuro. Acho que depois você falou até do IPVA, né? O IPVA, eu falo bastante isso, eu discuto bastante com o meu pessoal. Então, diferencial. Vou fazer só uma exemplificação com o mercado de cinema. Porque eu trabalhei no mercado de cinema. Você tem uma sala de cinema, 100 lugares. Dos 100 lugares, não estou aqui fazendo juízo de valor, se está certo, se está errado. Dos 100 lugares, você tem 5 lugares reservados para cadeirantes. E tem que ter, não estou falando que não tem que ter, estou só explicando. A gente tem. Estou só explicando. Você tem mais 5 poltronas ali dedicadas a pessoas mais obesas, tudo mais sobrepeso. Então, de 100 lugares, você perdeu 10 na ocupação. Você tem que dar isenção de meia entrada para criança, para estudante e para idoso. Então, vamos lá. Você tem o Jorge Paulo Lemann vai no cinema, ele vai pagar meia. O netinho dele, que é criança, vai pagar meia. Você tem um diretor de multinacional fazendo MBA, ele vai pagar meia. Olha. E aí você tem um trabalhador mais humilde que está levando a filha dele com 15, 16 anos no aniversário no cinema. Ele, a esposa e a filha. Vai pagar 3 inteiras. Porque ela abandonou a escola, porque ela precisa trabalhar. Então, assim, esse exemplo... Muito legal esse exemplo que eu estou trazendo é o seguinte. Você tem uma iniciativa muito bacana que você está acabando... O efetivo dela não está sendo o melhor possível. Lógico que tem estudante que deveria pagar meia. Eu não estou aqui, assim, eu não estou questionando a isenção, mas ela tem alguns problemas. A isenção do IPVA para o carro híbrido, você está tirando tributo de um cara que compra um carro de 250 mil reais. Isso. Certo? Esse cara, esse consumidor, ele não precisava desse desconto absurdo. Eu acho, porque é o seguinte, ele tem um desconto, não, até acho bacana, é louvável, você está estimulando a indústria a trazer uma nova tecnologia, está estimulando esse consumo, está estimulando o crescimento todo. Eu tenho um carro híbrido e paguei. ESG. E eu paguei. Porque não é a Toyota. Aí fico puto, falei, pô... O carro é ESG, né? Então, assim, muito mais na forma ambiental. Mas beleza, não estou questionando, a iniciativa é bacana. Talvez ela não seja a melhor possível. Será que não seria melhor a gente fazer algum tipo de isenção ou de, sei lá, o que possa reduzir talvez a indústria de zero como um todo para você acabar vendendo mais? E aí você faz toda a cadeia andar. Então,
O cara que tem hoje um carro novo, ele vai comprar um zero. O cara que tinha um carro 2010, ele passa para um 2020. O que tinha um de 2005 passa para um de 2010. Eu acho que aí você consegue fazer a cadeia andar como um todo, sem beneficiar só o mais rico. Mas a gente está falando aí um trabalho em cima do carro zero, né? E aquele cara, porque em cima do ESG, eu estou estimulando trazer mais tecnologia. Mim, eu já falei aqui. O ambiental, né? O ESG para mim é estou sem gasolina. Mas assim, vamos lá, Caporal. Se você faz uma política ou um programa de que você faça aqueles caras que têm o carro 1980, 1990, 2000... Ou seja, renovação de frota. Esse cara comprar um carro 2010, Mas que é um carro flex, que é um carro... Já melhora muito. Já melhora muito essa parte de emissão e você está fazendo até um trabalho social. Exato, de acidentes também, prevenção de acidentes, uma série de coisas. E assim, mesmo os carros são mais tecnológicos, tem airbag, tem uma série de coisas que vai dar mais segurança para todo mundo. Então, eu acho essa ideia perfeita, assim. Existem vários programas de renovação de frota, ou tentativas de renovação de frota no Brasil. O Andretta explicou aqui no podcast. Me trouxe um livro, e a FenaBrave tenta fazer isso, né? Mas falta vontade política, né? Sim. Porque também o dinheiro, quem vai comprar esse carro mais baratinho que está saindo de mercado, o governo tinha que fazer alguma coisa. Né, talvez a iniciativa fosse aí. Para reciclar esses carros. Reciclar esses carros, né? Então, pode ser. Um outro ponto, no mesmo quesito aí, você tem isenção para o PCD. Isso. De novo, aqui permeando assuntos polêmicos, mas você tem aí o pessoal do PCD, que realmente é louvável a iniciativa. Você tem um cadeirante que precisa fazer uma adaptação no carro, ele precisa ter mais liberdade de locomoção. Eu sou PCD, eu sou DA, esse ouvido. Eu sou PCD, eu tenho direito. Olha só. Não, e aí que tá o ponto. Você tem os PCDs aí, os mais agressivos, isso, que realmente, é importante você acolher isso. Mas aí amplia para todo mundo, né? Então, quem tem loja sabe. Até os vendedores, eles falam assim... o PCD é um encravado. O cara tem um encravado é PCD. Mas, assim, ó, sem brincadeira aí com coisa séria, mas realmente assim, existem algumas isenções que elas talvez estejam exageradas. Como vira algo muito grande, a montadora dedica produtos só para isso. A montadora tem que fazer na linha de montagem um projeto, um produto para isso. Então tem custo. Ela aumenta o custo dela, porque não é para uma gama de pessoal que precisaria realmente dessa isenção. Então, assim, não estou aqui querendo achar a solução, mas estou levantando um ponto que você... Claro, mas é muito importante. O cara tem uma prótese no joelho, mas está jogando bola no final de semana e ele tem claro, ele quer benefício. Isenção. Então, assim, eu acho que está perdendo um pouco o propósito. E você poderia utilizar essa isenção para uma forma até para os que tem deficiências até mais agressivas, que eles tivessem um benefício até maior. Porque o limite é baixo. Exatamente. Então, assim, você tem alguns questionamentos que são... Ninguém faz a iniciativa por sacanagem. Tá? Isso para mim está bem claro. Mas que poderia ser revisto. Talvez a gente está passando alguns pontos do limite aí... E nós, no mercado, nós precisamos trabalhar com isso. Se você não tiver a tua linha PCD, o trabalho, tudo certo, você vai ficar para trás. Então, precisa fazer, mas tem alguns questionamentos aí. Muito legal. Então. Voltando ao Cinemark, curiosidades aqui. O Cinemark ganha dinheiro vendendo pipoca? Grande parte, sim. É mais de bilheteria? Depende do cinema. Depende do cinema. O cinema em Ribeirão Preto, ele não tem a mesma ocupação do que um cinema, por exemplo, em São Paulo, num shopping, num Center Norte, por exemplo. Então, assim, você tem algumas diferenças aí, que vai mais bilheteria, outros se vai muita família, você vai ter um consumo muito grande na Bomboniere, então... o que é legal é porque você tem um tempo definido para vender, né? Eu comparo até com o balcão de serviços, né? Na concessionária, o pico de entrega de manhã e de retirada é à tarde, né? Mas você tem aquele espaço lá, depois você tem o tempo ocioso do consultor técnico, de alguma forma, ele tem que ligar para aprovar orçamento, tudo bem. Mas no cinema, se você não vender antes de começar o filme, amigo,
Esquece. Não foi. Então, e como é a estratégia? Como é que funciona? Conta Caporal, aqui pra gente. na verdade, você tem, depende muito do pessoal. A agilidade do pessoal no atendimento. Tem até aquela teoria do super size, né? Da pipoca muito grande, Sim. que fazia muita fila. Você dá alguns benefícios, para o cara poder... Essa história que o pessoal desistia, você não sabe dessa história? Não. Vou contar a história do Cinemark para você. Não. Diz que tem uma história que lançaram uma campanha de vender pipoca super size, a grandona. Então, o atendente tinha que oferecer. E ele passava uns segundos ali oferecendo aquela pipoca. Isso causava uma lentidão na fila. E as últimas pessoas da fila iam embora sem comprar. Aí falaram assim, acaba com o super size e vende o que tem. Não, se tiver um pico muito grande, é mais fácil você falar assim, não oferece o super size. Agora, o super size... Talvez a empresa faça mais um ticket médio maior, uma margem melhor. Aí ele oferece, mas não... Ele tem que olhar a fila sempre, né? Se a fila tiver até 3, você oferece. Passou de 3, você não oferece. Mas no pico, no momento de pico, você pensa em qualquer ramo de fast food, no momento de pico, até oficina, no momento de pico. Se você perder um segundo, esse segundo não volta. Não volta nunca mais. Agora, no momento que você está mais ocioso, aí é mais tranquilo, você trabalha com mais paciência. Então depende se aquela loja, aquele cinema em si, ele fica muito afogado em tempo ou não. E aí o pessoal divide as sessões em vários horários quebrados, separados, justamente para criar esse fluxo. E aí filmes adequados para a tarde, filmes mais adequados para a noite. Então se amplia, o Rei Leão passando uma animação passando durante o período da tarde, que vai ter mais criança, e à noite na você mesma restringe sala mais. Vira... exatamente, você muda o filme e tudo mais. Tem toda uma programação. Toda uma programação, mas pensando na circulação, inclusive da venda da pipoca. De quem vai, qual o perfil daquele cinema, se ele ele está num shopping que tem muita família, ou se ele num shopping que vai mais casal. Então você tem todo e você uma acha estratégia que, diferente. Sabe que a gente desviou aqui de concessionária para cinema, mas depois a gente faz os paralelos. Assim, e você acha que, poxa, com a explosão desde a videolocadora, do DVD, do streaming... Sabia que você ia chegar. Eu mesmo, tudo bem, que Vinhedo não tem. Quando eu mudei para Vinhedo, falaram assim para mim assim, o pessoal veio assaltar aqui, né? Os bandidos vinham assaltar aqui e falaram assim, nós vamos ficar aqui na porta do shopping para pegar a pessoa que sai do shopping. Não, Vinhedo não tem shopping, filho. Aí, não, então nós vamos ficar na porta do cinema. Mas eu disse, não, Vinhedo não tem cinema. Então, os alunos foram embora. Mas assim, realmente, a evolução da tecnologia foi uma das coisas que me fez questionar a continuidade. Eu achava que ia ser também, eu errei, que ia acabar muito rápido e, tá funcionando muito bem. É um meio de recreação muito importante ainda, principalmente para a nossa população que não tem muita opção de recreação. Com segurança. O cinema é um negócio fantástico, é um dos mais baratos, apesar da gente achar mais caro, um ticket alto, mas é dos mais baratos que tem hoje. Então, e fazendo um paralelo, porque muita gente diz que o jovem de hoje não quer tirar carta, não quer dirigir, então vai acabar com a venda de carro. E diz que a venda de carro está diminuindo. Eu ouço vários gurus falarem aí, né, mostrando, na França chegou a vender quase 3 milhões de carros, hoje vende menos de 2. Nos Estados Unidos a população cresceu, né, para 340 milhões mais ou menos, mas continua vendendo 15 milhões de carros, de 15 a 17 com venda direta. Mas, então, a venda manteve, mas a população cresceu, então está consumindo menos. Então, o que você acha? Eu não acho que essa... Eu sinceramente não acho que o nosso mercado está diminuindo, não. Mesmo com a mobilidade, com a mobilização... Recentemente fui 2 vezes para os Estados Unidos. E, cara, lembra, assim, a gente chegou na Toyota, o pessoal de estratégia da Toyota lá atendendo a gente lá dos Estados Unidos. Aí os caras começaram, não, nos Estados Unidos vendeu 16 milhões de carro o ano passado. Só a Toyota fez o mercado brasileiro, né? Só a Toyota, 2 milhões de carro. E aí eu comecei, 16 milhões de carro. Com 16 milhões de carro, os caras, em relação a nós, o Juscelino Kubitschek falava 50 anos em 5, eles fazem 50 anos em 6. Tá? Só que nós temos uma população não motorizada absurdamente grande.
o nosso mercado aí de 2 milhões de carros, ele pega 1% da população brasileira. Se a gente tirar as vendas corporativas, vai perder ali 0,5%. Mas mesmo assim, que tem venda corporativa que vai para pessoa física, então mas vamos falar aí 1% da população. No máximo. Cara, 1% da população é muito baixo. Então, assim, a gente tem um mercado... E é o luxo do luxo, né? O cara do carro zero. Então, mas com taxa de juros alta, aprovação de crédito ruim. E muitos dos carros zero, eles são vendidos para alguém que já tem carro, né? E ele vai na troca. Um monte de troca. Então, pegar mercados mais maduros, Estados Unidos e Europa, né? O mercado é basicamente de troca. Né? Certo? Todo mundo já tem um carro, vai trocar por outro. A não ser aqueles mais novos que vão chegando. Mas com 16 anos já compra um carrinho velho, para depois trocar para o outro. Aí, no Brasil, totalmente diferente, né? Porque assim, não tem acesso a carro zero, os carros econômicos não existem mais, quase, né? Não tem carro de entrada, acaba sendo usado muitas vezes. E a moto, que hoje reina sozinha. Facilidade de aprovação de crédito para moto. Está extremamente linkado com quanto de moto vai vender. Não, e o juro não faz tanta diferença. Porque a parcela muito baixa não faz tanta diferença. Se vai ter R$10 ou R$20 a mais na parcela, o cara consegue absorver. Agora, o carro em si, o que eu enxergo olhando para o mercado americano, que não tem nada a ver com o nosso. A gente tem uma população muito pouco motorizada, um transporte público péssimo, muito ruim, e essas pessoas elas querem buscar uma liberdade. Elas andam de motinho, de Shinerai. Não é a mesma coisa. Você não transporta a família, você não transporta bebezinho. A gente se for Nordeste junta. O filhinho mais novo na frente, o filhinho mais velho um pouquinho no meio, o outro mais velho atrás e a mãe atrás de 7 sacolas. Todo mundo sem capacete. Isso é o Brasil. O que complica muito. Mas essa é a nossa mobilidade. Isso existe. O pior é isso. Né? Parece que em alguns lugares do Nordeste, em algumas cidades do interior, parece que usar capacete é ofensa. Ninguém usa. E está tudo bem. Né? A explosão de motos, que nem a Shinerai, falei Shinerai aqui, mas posso falar outras marcas, foi justamente que não precisava carta nem capacete. As duas coisas básicas, né? As duas coisas e tudo mais. Eu não vejo... Aí, e você tocou um ponto importante, é assim, a gente tem que vender mais carro, de alguma forma. Né? Tem um espaço aí. Eu acho que tem um espaço grande aí. Mas eu não vejo essa situação mudando significativamente nos próximos anos. Vai muito do que a gente falou aí no início, que você tem esses pontos do IPVA, do PCD, você tem esses benefícios tributários que você tem algum ponto aí que você poderia mexer, mas isso é muito irrisório diante do que eu acho que deveria ser feito. Na minha opinião, você vai... Agora, de novo, tô parecendo um disco quebrado, mas estava com o pessoal, fui com 40 executivos do ramo automotivo para o Japão e para os Estados Unidos. Cara, todo mundo foi lá, trocou celular, comprou computador, comprou relógio, comprou roupa, comprou tênis. Isso porque tem aqui hoje em dia. 40 executivos. Todos os produtos existem no Brasil, não tem? Isso. Vai, uma coisinha ou então, outra. Eu vou te contar que uma coisa que você não sabe. Na minha época, o grande diferencial, e eu consegui isso com meu pai uma vez na vida, era ter um tênis Adidas, que eu tinha que trazer da Alemanha. Não tinha aqui. Era impossível comprar. All-Star, tinha que achar um amigo que fosse para os Estados Unidos para trazer um All-Star, é uma dificuldade absurda. Então, eu estou falando de coisas básicas. Eu não estou falando de um... Porque o que tinha aqui era Bamba 707 que chute, olhe lá. E Conga. Para você ter uma ideia, era o que você tinha para poder usar. E eu não estou falando de nada tecnológico, eu não estou falando de um computador que não existia, nada disso. Então, a gente não tinha acesso. Hoje, muitas vezes, o grande problema é preço. Então você encontra mais barato lá fora. Preço é o problema. Mas muitas vezes, hoje em dia, você consegue comprar aqui com preço muito bom e ainda parcelado, que possibilita o alcance de mais pessoas. Caporal, né? O celular, o computador, aqui é 1,5 vezes mais caro do que lá. Então, o ponto que eu vi, que
Se você pegar as 40 pessoas, eu sei que teve gente que gastou bem mais que isso, mas se o cara gastou 20, 25 mil lá, nós deixamos R$1 milhão. Entendeu? Sim, claro, cada um. Você deixou R$1 milhão numa coisa que você poderia ter usado o comércio daqui. Se fosse possível comprar carro e trazer, você pode ter certeza que o povo voltava dirigindo de lá. Mesmo não. Cara, as concessionárias quebravam. 80% das concessionárias brasileiras quebravam. Porque qual que é a diferença? Lá fora, você tributa muito mais renda do que você tributa consumo. Isso. Você tributa lucro isso. e não tributa faturamento. Né? E aqui a gente tem o oposto. A gente tributa consumo, o que ferra o mais pobre. É o consumo. E o nosso produto aqui fica com uma carga tributária tão alta que nessas oportunidades as pessoas compram fora o que elas poderiam ter deixado no mercado aqui. Hoje elas não compram o carro que não conseguem. O computador e o celular, que seja Apple, que ficaria do mesmo fabricante aqui no Brasil quanto lá. Só que você mexeria com o varejo brasileiro e não... E aí é o seguinte, eu sei que tem que ser um pouco mais caro, mas não tão mais caro. Essa tá a nossa discussão. E eu acho que o carro permeia esse mesmo problema. Você tem baixar essas tarifas. Agora também não pode baixar de uma vez, tem que fazer uma transição muito correta, porque senão você gera inflação e aí ferra. Todo mundo vai querer de uma vez trocar o dia carro. Que a parcela... Quanto é uma parcela de uma moto hoje? Na média? Você está em torno aí de... Depende do financiamento, mas em torno de 400, 600. Em 24 meses ou 36 meses, R$400. Então, o dia que o carro tiver uma parcela de R$500, porque é possível, porque se baixasse 50% de imposto e a taxa de juros fosse mais baixa, sim. Faz um financiamento explode a venda de carro. Porque, vamos voltar para os Estados Unidos, você está falando dos Estados Unidos e tudo mais. Você faz um sign and drive lá da Toyota, né? Pega uma RAV4 por $300 por mês. Perfeito. Um leasing. E o cara nem pensa. Não tem que dar nada de entrada. 60 dias para pagar primeiro, $300 por mês. No final lá, devolve e pega outra zero por mais 300 por mês. E na Toyota lá, não sei se você viu, mas até os 50 mil quilômetros, zero de manutenção. Zero. Não paga nem o filtro, troca óleo, nada. É zero, tudo zero. Entendeu? Então, isso é um acesso muito grande a essa indústria. Nós não temos esse acesso. Se a montadora começar a direcionar toda a parte que ela ganha em financiamento muito para isso, isso já está sendo um produto e começou a ser relevante já para... você está falando da assinatura. A assinatura, ou vamos para o leasing, que é muito parecido com a assinatura. Hoje a gente substitui o leasing pela assinatura. Cara, tem, assim, são pequenos ajustes que eu acho que precisam hoje para você. Mas ainda é caro, ainda é muito caro. Abaixo de R$2.000 você não tem assinatura. Não tem, mas você não tem carro popular também. Então. Você não tem carro popular. Nós temos na Carflip, tá? Não falei da Carflip para você. A Carflip carro usado, tem barato, carro usado, para quem não tem crédito. Olha que legal. Fazendo aqui o merchan, tá? Mas tá certo, tem que aproveitar. Mas, Caporal, eu acho que tem alguns ajustes aí para serem feitos. Eu inclusive... estava tentando trocar o carro da minha esposa com uma das marcas que nós temos e eu conversei com ela, falei, vamos assinar o carro só para sentir, ver como é o processo e tudo mais, né? Porque a gente tem muita facilidade para comprar o carro. Eu brinco que concessionário, eu nunca teve dificuldade para comprar um carro. Se um dia ele fosse consumidor de verdade, ele ia ver o que os seus clientes sofrem. Você tem que fazer o cliente oculto. Agora, o ponto assim que eu acho importante... Você assinou para tua esposa? Então, a gente tinha um benefício lá para a rede de concessionários, saiu um desconto e tudo mais. Até conversei com o pessoal do banco depois para passar essa ideia. Mas eu olhei a cobertura do seguro. A cobertura do seguro era muito baixa. Eu falei, precisava aumentar essa cobertura do seguro. É possível? Eu falei, cara, não é possível. Você tem que fazer um seguro por fora, a parte. Tá. Aí, a partir daí, na hora que você olhava... Tudo que você ia ter de economia, você gastava no seguro. Aí eu falei, puta, cara, realmente não... Se você ajusta isso, eu teria assinado. E é um ponto que é meio oculto para o cliente. Eu conversei com quem assina carro, falei, você olhou a cobertura do seu seguro? E a cobertura do seguro é um ponto importante. Sim. A cobertura que eu vi era de R$200 mil. Mas R$200 mil pro casco? Pro casco. Tá. Só que para um casco de terceiro, se você bate num carro... Quanto era o RC?
200 mil. Também. Isso. Mas danos materiais e danos pessoais? Não. Total? Total. Pouco. É pouco. É. Então, assim... Você sabe que hoje, assim, eu não faço seguro dos meus carros. Eu só faço RC. Só faz para terceiros. Só para terceiro. Meu carro quebrar, bater, roubarem, eu vou ter que assumir. O problema é, por exemplo, você terceiro, bateu num carro de importado, milhão. um carro de luxo aí, que hoje facilmente chega a 1 milhão. Exato. E se machucou alguém ainda, pior ainda, né? E se você tiver patrimônio ainda para cumprir, para assumir o negócio... Nossa, é absurdo. Mas aí o seguro também vai ser limitado. Se você causar, aí Isso tem os pontos e tudo mais. Mas realmente é um ponto que pega no seguro. E hoje em dia, qualquer carro aí de luxo, a gente tá vendo... Assim, perda total muito fácil. Você pegou 2 faróis, pegou alguma coisa... Uma bateria, né? Eu vi complicado. Um carro de uma marca de luxo outro dia que o orçamento é 900 mil reais. Falei assim, como assim? Você viu, você saiu no grupo de WhatsApp lá. O próprio Steve Greenfield lá na NAJ mostrou aí alguns carros que uma encostadinha estragava a bateria e ficava muito caro. Exato. Isso tudo a longo prazo, ele provavelmente vai ser corrigido, vai ter uma economia de custo na fabricação, mas é um impeditivo. Então, e qual você acha que seria a solução, então, para sair de 1% para 5% da população ter carro zero? Eu acho que está no tributo. Entendo que está no tributo. A grande parcela está no tributo. Você não vai sair de 1 para 5 do dia para a noite. Não é apertar um botão. Mas eu acho que você fazendo pequenos ajustes, você consegue chegar num ponto bacana. Vou te contar uma coisa. Assim, a J.D. Power, que você conhece, foi para os Estados Unidos, já sabe que é a J.D. Power. Estava aqui no Brasil também, mas fechou o escritório. Ela veio fazer uma reunião comigo em 2005 e falou o seguinte: até 2011, por aí, a gente vai vender 5 milhões de veículos no Brasil. O eterno país do potencial. O potencial. Capacidade de produção, temos, etc. Tem mercado. Nunca chegou. Né? E retrocedeu, agora estamos crescendo um pouquinho. Cresce agora, mas eu acho que vai ter uma oferta de carro muito grande, 0 quilômetro, para um mercado que não cresceu tanto assim, né? Porque aí as taxas continuam altas, a aprovação de crédito melhorou, mas eu acho que quando melhora muito de um lado, depois começa a piorar. Então, é altos e baixos, que nem você falou muito bem. Quando você acha que a gente vai atingir 5 milhões de veículos no Brasil? Do jeito que está, só quando a nossa população tiver uns 300, 400 milhões. Mas do jeito que está, eu acho bastante. E você sabe que a população não está crescendo, né? Não, então, esse é um ponto. Esse é um ponto a se considerar. A não ser os filhos do Elon Musk, né? O Elon Musk está tendo bastante filho. Você precisa ter uma evolução muito grande no custo de fabricação. Talvez aí os chineses entrando, pode ser que mude alguma coisa e pressione alguma coisa. Mas a gente vê que as próprias montadoras, tanto aqui quanto mundialmente, elas têm dificuldade em obter lucratividade. Onde tem dificuldade de obter lucratividade, o cara não vai ampliar igual um maluco. Então, você tem um ponto aí que trava um pouco. Eu acho que o nosso mercado é um dos poucos. Eu me lembro de um estudo da Anfave, mas é antigo, é de 2015, que ele falava que o Brasil tinha 5 habitantes por carro. A Argentina tinha 3 habitantes por carro, o México 3,5. Aí você tinha uma lista de países desenvolvidos, ficava 1,2 os Estados Unidos e entre 1 e 2 qualquer país desenvolvido. Para a gente chegar nesse patamar, tem espaço muito grande para vender carro. Agora, qualquer golinho... Outro ponto aí que trava a gente. Qualquer golinho que você dá de melhora no país... que começa a melhorar a economia, não sei se você já percebeu isso, trava todas as estradas, fica... Não tem estrutura. Eu acho Falta que a gente energia. tem um problema muito sério ainda de estrutura também. A gente precisa fazer mais estradas, melhorar as estradas que existem, fazer viaduto pra caramba. Melhorar então, o modal de alguma não forma. Exatamente. Não é só carro, então também precisa melhorar os outros meios de transporte. Aí, bom, é papo para mais de dia para fazer, mas realmente assim... para chegar nos 5 milhões de carros, a gente precisa superar esses desafios. Agora, aqui o Brasil precisa de uma reforma na parte tributária do consumo, migrar isso para renda, para tributar os mais ricos mais corretamente e vai ter uma desigualdade menor na tributação. Ou tributar menos os mais pobres, né? Só que também não adianta só mexer na tributação, na arrecadação. Você precisa também
gastar de forma mais consciente, gastar Exato. mais corretamente, bom, aí nós vamos virar Jornal Nacional aqui, mas realmente é um ponto que acho que para evoluir precisa permear tudo isso. Então, eu não vejo assim, na minha geração, não enxergo essa luz no final do túnel. Espero que com você, teus filhos e teus netos isso aconteça. Eu também não enxergo na minha geração, mas talvez na do meu filho, que está com 1 ano agora, eu acho que talvez eu espero que ele veja isso. Muito obrigado. Meu, legal ter você aqui. Muito obrigado. Foi um prazer. Tem um presente para você que Ô, caporal. aqui do nosso importador, que talvez até baixe a importação para o Brasil agora, graças ao Trump. Eles vão ter que vender vinho para algum lugar. Tem um vinho italiano que bacana, aqui, cara. Siciliano. Muito obrigado. Olá, galera. Obrigado. Eu que agradeço. Foi uma honra ser recebido aqui. Obrigado, Obrigado pelo papo. Valeu. Obrigado pelo papo. Boa noite, pessoal.